trabalho, elevemos um pensamento de paz e harmonia na busca dos bons mentores. De Jesus, nosso mestre maior, Francisco Valdomiro Lawrence, nosso patrono, ao qual nós pedimos toda luz e inspiração aos nossos corações, aos nossos lares. E nós possamos, assim, iniciar os trabalhos desta noite. Que assim seja. Parábolas Terapêuticas, esse é o volume 2. É uma série de 3 livros do Alírio Cerqueira Filho. As parábolas terapêuticas é uma análise sob um ponto de vista da psicologia transpessoal consciencial. Ou seja, um método, uma forma de olhar essa questão um pouco mais profundamente, um pouco mais adiante, com um alcance maior dentro das nossas aulas. Lá adiante, nesse livro, nós encontramos a parábola da espiga, que é uma parábola bem curta, e que vai nos mostrar a nossa evolução espiritual conforme nós vamos conquistando a condição de estabelecer o reino de Deus dentro da nossa alma. É esse processo de evolução em que vai se instalando em nós o reino de Deus. Aos poucos nós vamos compreendendo essa questão. Está anotada por Marcos no capítulo 6, o 26, o 27, o 28 e o 29. São apenas 4 versículos. É uma das parábolas mais curtas e mais rápidas do Evangelho, mas não menos profunda e não menos importante. Faz com que a gente entre profundamente na análise do nosso comportamento e do aproveitamento que nós estamos dando à nossa encarnação. Disse Jesus: o reino de Deus é como o homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem que ele sabe como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde o grão que enche a espiga. Quando a espiga ficar madura, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. O homem, o reino de Deus é um homem. Começa aqui os símbolos psicológicos que vão fazer um certo sentido quando olhados sobre esse prisma. Antes de nós entrarmos, vamos lembrar, já citamos isso numa outra oportunidade, que Alírio nos faz o alerta de que esta é uma análise diferenciada destas parábolas de Jesus com um aprofundamento que se faz valer pela evolução do entendimento que nós vamos alcançando com relação à nossa realidade espiritual, com relação ao nosso entendimento da mensagem de Jesus. E que conforme a humanidade for evoluindo, com certeza, mais adiante, encontraremos outros pontos que aprofundam ainda mais esse entendimento. Vamos nos propor, então, a dar este passo, observar essa mensagem não de uma forma literal, achando que, entendendo o que está escrito, está entendida a parábola. Ela contém alguns símbolos psicológicos que nos levam a uma análise mais profunda da nossa realidade espiritual. Quando nós começamos a observar esta realidade a partir do entendimento da doutrina reencarnacionista, quando nós conseguimos nos perceber não mais apenas como seres humanos que nascem, crescem e morrem, mas como seres espirituais que estamos evoluindo. E que essa é uma das experiências pelas quais nós estamos passando para a nossa evolução espiritual. Aqui começa um entendimento um pouco mais profundo dessas parábolas. Quando observamos ela, analisando sob a ótica da espiritualidade, sob a ótica do ser espiritual, da consciência profunda, da consciência espiritual. O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. E aqui começam os símbolos.
Primeiro, uma conceituação. O que é o reino de Deus? O que nós vamos entender? Lembramos que Jesus cita essa expressão em vários momentos. O reino de Deus, o reino dos céus e outras nomenclaturas, outras formas de se referir. Ao que se refere quando ele fala, já que nós olhamos o mundo afora e não foi estabelecido ainda o reino de Deus da forma humana, da forma material, em nenhuma das nações humanas. Então temos que começar a tentar entender o que a que Jesus se refere quando fala o reino de Deus. Uma pequena conceituação, que não é definitiva, não alcança o seu entendimento completo, mas já abre um caminho de entendimento para que nós possamos começar a compreender o que é o reino de Deus. É um estado de consciência superior, divinizada, em que as leis de Deus começam a imperar. Quando as leis de Deus se instalam na nossa alma e imperam sobre a nossa vontade, aqui está instalado o reino de Deus. Temos que entender aqui um detalhe muito interessante. O homem se refere ao indivíduo, mas o indivíduo está inserido no conjunto da humanidade. Então, o reino de Deus, que está instalado no íntimo, no ser, na nossa alma, está também no outro. E da mesma forma que nós temos que evoluir individualmente para instalar o reino de Deus na nossa alma, a humanidade como um todo também precisa fazer este exercício. E conforme nós vamos somando os indivíduos já com este reino instalado, a humanidade também vai recebendo o efeito deste reino de Deus. Então, é esse estado de consciência superior, alcançando o estado de divinização da nossa alma, da nossa consciência, em que impera as leis de Deus. O símbolo se refere a esse processo de evolução espiritual, do ser espiritual, pela prática das virtudes. Conforme vai conquistando essas virtudes, assim vai se instalando o reino de Deus. E essa expressão faz esse entendimento dessa evolução. O homem jogando a semente na terra. É evoluir em direção à plenitude do ser. O ser integral. É sair da consciência de sono para a consciência desperta. Esse é o caminho que precisamos trilhar, que vamos vencendo a cada instante. Por isso nós encarnamos. Esta é a tarefa das nossas encarnações, da soma das nossas encarnações. É esse trilhar no rumo desta conquista. Como nos lembra a questão 115 do Livro dos Espíritos. Na parte segunda, no primeiro capítulo da parte segunda dos Espíritos. Na questão 115, que aliás é a primeira questão deste capítulo. Pergunta Allan Kardec aos espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Já que numa olhada nós percebemos que existem seres que parece que já vêm desde o seu berço com a maldade intrínseca. Parece que nasceram para ser maus. Enquanto que outros nascem já com a pujança do bem desde o berço. Nota-se a presença do amor intrínseco nesse ser de sempre. Por isso, Kardec pergunta se alguns nascem bons e outros maus. Ao que os espíritos nos dizem que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, com tudo a ser feito ainda pela sua evolução. Simples e ignorantes, quer dizer, ainda sem o conhecimento, sem a evolução. Na mais perfeita simplicidade, mas que desde o seu início já está inscrito na sua consciência as leis de Deus. A cada um determina uma missão, com o fim de esclarecê-los e de Deus fazer chegar progressivamente à perfeição. Chegar à perfeição é conquistar o reino de Deus dentro da nossa alma, pelos caminhos da verdade e para aproximá-los de Deus. Quando o reino de Deus se instalar na nossa alma, nós estaremos próximos
da divindade. É como um homem. Que é este homem? Representa cada ser espiritual, encarnados e desencarnados. Toda a humanidade inteira compreende a humanidade inteira, encarnados e desencarnados. Todos os indivíduos são este homem a que se refere. Diz assim, então, é como um homem. Um homem, quer dizer, não define, não especifica demais, deixando aberta a questão no sentido de homem, humanidade. Mas refere-se a todos os indivíduos que compõem a nossa humanidade, encarnados e desencarnados. Todos eles estão nesse processo evolutivo na busca do reino de Deus. E é convidada a evoluir em um processo individual e intransferível. Esse indivíduo que compõe a humanidade, ele é convidado a essa evolução. E esse processo evolutivo é individual. Cada um faz o seu. E todos colaboram com todos. Porque assim é a lei de solidariedade. Mas a transformação íntima, essa construção do reino de Deus, ela é individual, é do próprio indivíduo e não se transfere de um para o outro. O máximo que nós podemos fazer é emprestar as nossas ideias, as nossas possibilidades, os nossos exemplos de vivência e aos poucos influenciá-los na sua vontade para que ele também queira transformar-se para o bem. O bem é contagioso. É muito mais contagioso do que nós imaginamos. Nós só não temos consciência perfeita e ampla dessa capacidade de influência de uns sobre os outros na bondade, porque ainda não temos a bondade perfeita em nossos corações. Mas conforme nós formos evoluindo, experimentando em nós vamos influenciando largamente os outros a também conquistarem esse espírito de solidariedade, de fraternidade e de amor ao próximo. Então nós não fazemos a evolução do outro, mas podemos estimulá-los pela vontade, pelo exemplo, pelas ideias que se transformam. Quando a pessoa percebe que você está se transformando e que essa transformação lhe faz bem, ela sente esse desejo, essa vontade de também seguir esse caminho. O exemplo é arrebatador. Muito mais do que toda e qualquer ideia que nós transferimos uns para os outros. E tanto que aquele que muito fala precisa parar e observar um pouco, ao menos, o que está exemplificando. É um compromisso muito sério quando nós passamos a doutrinar os outros. A passar doutrina, a passar pensamentos. Este, porque mais recebeu, será com certeza mais cobrado. Então, porque ele está passando a ideia. Mas e a exemplificação? Está também, isto aqui, é uma autocobrança, uma autoanálise, em que me ponho a pensar agora, se estou a contento daquilo que passo em termos de ideia. Continuando. Ainda nesse mesmo versículo, que joga a semente. Que semente é esta? A semente simboliza, aqui essa semente é como um símbolo também, que está inserido nesta parábola. Simboliza a essência divina que todos nós somos. Em todos os padrões de evolução do ser espiritual, ali está plantada a semente que precisa germinar e crescer para dar frutos. Então simboliza a essência divina que existe em todos os seres criados pela divindade, que traz em si, na sua consciência, onde está escrita a lei de Deus. Está escrita a lei de Deus. Apenas precisa aflorar, germinar, crescer para que deem frutos. E esta evolução
é em todos os níveis de estágio evolutivo em que estejamos, conscientes ou não. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, agora na parte terceira, também capítulo 1 das leis divinas, no subtítulo Conhecimento das Leis, a questão 621, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei? E os Espíritos nos dizem que está escrita na consciência. Não é em algum livro, em algum lugar, em algum... Não, está escrita na consciência de todos os indivíduos. A grande diferença é que alguns ainda não se deram por conta disso. Não estamos culpando-os, nós estamos dizendo que eles ainda não alcançaram esse padrão de consciência. Está escrito em todas as consciências, então, as leis de Deus. Jogar na terra. Sem terra, essa semente germinaria? Essa semente está dentro da terra, do nosso ser, de nós como seres. É impossível germinar sem terra. A terra somos todos nós. Em todos nós, então, está plantada essa semente. Nas várias encarnações em que somos convidados a plantar a semente divina em nós mesmos de forma autoconsciente. Este é o padrão que nós precisamos alcançar. Esse estado de autoconsciência, de consciência de si, de percepção da sua própria realidade, para a qual nós estamos encarnando. Às vezes nós encarnamos e reencarnamos repetindo lições. É porque ainda não nos damos por conta. Mas à medida que nós formos conquistando a nossa autoconsciência, nós vamos começar a dirigir, inclusive, a nossa vontade. Observem a sequência de significados, de símbolos que ali são colocados. O reino de Deus é o homem no sentido amplo da expressão, todos os indivíduos. Esse homem representa cada ser espiritual, a humanidade inteira, encarnados e desencarnados. A semente simboliza a essência divina que há no indivíduo, em todos esses homens, em todos esses indivíduos, que está onde está plantada essa semente. A terra somos todos nós, nas várias encarnações. Quer esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece, sem tomar consciência do que está acontecendo. Isso quer dizer que aquele ser que ainda não tem consciência do que está acontecendo, no seu próprio processo evolutivo, também está evoluindo. Também vai alcançar o estado de consciência superior, apenas não despertou ainda. Mas a semente divina, a semente do reino divino está plantada e vai germinar. É questão de tempo, de experiência, de evolução. A palavra acordado, as palavras acordado e dormindo simbolizam a consciência desperta e a consciência de sono. Na consciência desperta temos ciência do processo evolutivo. Quando a consciência já está desperta, nós temos consciência do que estamos fazendo e do que nós queremos, do que precisa ser feito para a nossa paz, para a nossa felicidade, para a nossa evolução e assim por diante. É quando nós despertamos consciencialmente, que aliás é o que nós estamos tentando fazer. A grande maioria talvez já tenha alcançado esse estágio, mas nós outros ainda estamos tentando abrir o nosso espaço consciente para tomar consciência do que estamos fazendo e qual é o caminho a ser trilhado. Enquanto que na consciência de sono não tem essa consciência, é uma espécie de subconsciência, não tem esse despertamento ainda. É, por exemplo, aquele outro que repete experiências e não consegue sair dessa repetição de experiências e não se dá por conta do seu processo evolutivo. E permite que o mal ainda impere nas suas atitudes. É aquele que não despertou ainda para o bem, para a caridade, para o amor ao próximo. Nem sempre a semente brota sem que ele saiba o que isso está acontecendo. Esse é o estado de sono, de consciência do sono, quando nós não despertamos ainda. Mas vamos adiante para ver se nós nos conscientizamos, ao menos.
É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta. Olha só o processo todo de evolução. Está colocado aqui nesse parágrafo, nesse versículo. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga. E mais tarde o grão que enche essa espiga. Esse parágrafo, esse versículo, está cheio de símbolos e muito profundos e muito importantes. São 3 símbolos mais profundos. A planta, a espiga e o grão, que enche a espiga. A planta representa o primeiro estágio de evolução, quando ainda está adormecida. E não aflorou ainda, não veio ainda o estágio de floração. Ela está ainda se desenvolvendo. Digamos que já germinou e por isso estamos na humanidade. Já nesse estágio de evolução chamado humanidade. Essa é a planta se desenvolvendo. Então, no primeiro estágio, a planta representa o primeiro estágio da evolução espiritual na fase de evolução que é passiva, né? Sofre esse processo de evolução, obedecendo às leis divinas. Embora não tenha consciência, também está evoluindo e também está obedecendo a sequência necessária para a sua evolução. A espiga representa o início desse despertar de consciência. Antecipei a expressão, mas repito ela, que é talvez o que nós estejamos fazendo. Estamos começando a despertar, a nos dar por conta que existe uma necessidade de instalar em nós as leis divinas. Instalar em nós as leis, não. O reino de Deus, porque as leis já estão inscritas nas nossas consciências. Estamos talvez no período, na fase da floração, em que começamos a florar para essa realidade e tomar consciência de que existe algo que precisa ser trabalhado, desenvolvido dentro da nossa alma. E por isso nós já estamos começando a procurar um pensamento superior, uma mensagem que nos leve a um estágio superior de espiritualidade, de espiritualização. Estamos começando a tomar consciência da nossa realidade, e embora ainda não tenhamos, talvez, falo muito mais de mim do que de qualquer outro, ainda não tenhamos talvez um estágio de consciência plena da nossa realidade, da nossa evolução espiritual. A espiga representa o início do despertar da consciência. O grão que enche a espiga representa a consciência plena e desperta. Esse estágio superior, né? É a fase da vivência das leis divinas. É quando essas leis divinas já começam a imperar. E quando as leis divinas imperam sobre a nossa vontade, ou a nossa vontade já está equilibrada com a necessidade de atendimento dessa lei divina, o reino de Deus está instalado no nosso coração. E quanto mais somarmos entre nós, seres já prontos desse estado de consciência em que o reino de Deus se instalou, a humanidade vai evoluindo naturalmente. A humanidade evolui conforme nós individualmente vamos evoluindo. Porque o somatório dos seres iluminados ilumina a humanidade. Isso aqui é um recado muito importante. Principalmente nesses momentos críticos que a humanidade está passando. Todas as vezes que nós, frente a um aparelho de noticiação, televisão, celular, qualquer outro meio, nós entrarmos naquela onda negativa de pessimismo e de pavor que provoca um estado de guerra, nós estamos alimentando o lado das sombras. E todas as vezes que nós nos elevarmos em prece em favor mesmo daquele que está fazendo guerra, do lado ou do outro, não interessa, está? Iluminamos a nossa alma e, portanto, jorramos luz na direção da humanidade. Nós temos muito mais poder de influenciação sobre a humanidade do que nós imaginamos. Nós, eu digo nós individualmente. É muito importante o que nós estamos lançando no espaço psíquico da nossa humanidade, da nossa Terra. É muito valioso. E nós nem sempre paramos para pensar que nós podemos estar externalizando um sentimento e fortalecendo, portanto, de pesar, enquanto poderíamos estar lançando luz para a humanidade.
todas as vezes que nos lembrarmos, onde estivermos, fazendo o que quer que seja que estejamos fazendo, construamos um pensamento de prece e de energia positiva para iluminar a humanidade. Porque se eu apagar todas essas luzes, deixar uma só acesa, clareia um pouquinho. Se eu acender mais uma, já clareia mais um pouquinho. Se eu acender todas as luzes, clareia todo o ambiente. E nós somos luzes. Vós sois luz, nos ensina o Mestre. O que é que nós estamos servindo para a humanidade como um todo? É bom pensar. Quando a espiga fica madura, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Olhem só que já está no tempo da colheita, né? Qual é o significado da espiga madura? Diz respeito ao ser consciencial, amadurecido e ativo no processo, no trabalho de desenvolvimento das virtudes. Tá? Então a espiga representa esse estado superior, amadurecido, ativo, que age, que faz, proativo, como diz lá na última frase, né? Que usa o seu livre-arbítrio para o auto-amor e o amor ao próximo. Já usa da sua vontade, da vontade própria, para iluminar-se e iluminar os outros. O amor ao próximo. O amor ao próximo não é dar alguma coisa a alguém. O amor ao próximo é um sentimento de amor que alcança todos os seres em todas as circunstâncias, em todos os graus evolutivos. Todos os seres, desde o mineral até a angelitude, que usa o seu livre-arbítrio, então, para o auto-amor e o amor ao próximo. É proativo na vertical, é proativo na ascensão do seu espírito na direção da divindade, da condição de ser existencial, que não apenas existe, mas faz-se existir também para o outro. Aquele que desperta plenamente jamais fica encastelado no egoísmo. Sai de si. Espraia-se em direção de toda a humanidade. O objetivo da vida é produzir os frutos em abundância para que tenha substância para todos, segundo a lei de solidariedade. A lei de solidariedade está em todos os quadrantes e alcança a todos nós. É uma necessidade profunda dos nossos seres de sair de si do castelo do seu egoísmo e alcançar a todos. Produzir os frutos em abundância para que atenda a todos. Quando a vivência do amor começa a produzir, seus frutos são ceifados e distribuídos a quem precisa, a todos os que precisam. E eis porque Jesus se fez presente na terra, para nos servir de exemplo e de modelo, para amenizar os famintos de referencial, uma referência real. Agora nós temos aquele em quem se espelhar, aquele que nos serve de guia e modelo. Foi para isso que ele veio à terra. Ele não precisaria por si, mas ele veio por nós para servir de exemplo, de modelo a ser seguido. Hoje, quando nós nos propomos ao nosso processo evolutivo, nós temos um referencial que nos serve de guia e modelo real, visível. Jamais entenderíamos se não tivéssemos o exemplo vivo. E agora temos o exemplo vivo a ser seguido, que é o nosso Mestre Jesus. A foice representa essa atitude normal do ser existencial que sintoniza com o Mestre. A atitude que é natural nesse ser de sintonizar-se com o reino de Deus em nossos corações. Façamos essa meditação mais profunda da nossa realidade, do caminho que precisamos trilhar para alcançar a nossa evolução, para a nossa felicidade.
Porque conforme cada indivíduo for evoluindo e instalando o reino de Deus em si, ele serve de modelo e de guia também para os outros. Jesus é o nosso modelo maior a ser seguido. Temos em quem nos espelhar. Que Jesus nos inspire, nos traga muita coragem para que nós possamos começar a instalar imediatamente o reino de Deus em nossas almas. Para encerrar, nos unamos em prece. Convido a todos a nós nos elevarmos, assim, muito além da nossa realidade. Mentalizar a presença amiga do nosso querido Mestre Jesus junto a nós, iluminando os nossos corações, a nossa alma, este nosso ambiente, de muita paz e de muito amor. Querido Mestre, nos encoraja, nos ilumina, nos guia nos passos da nossa evolução. Leva essa mesma energia, essa paz, essa alegria que estamos sentindo a todos aqueles que precisam, em todos os lugares, nas casas de assistência, nos hospitais, nas ruas, nos lares, onde houver a tristeza, o desengano, a infelicidade. Ali esteja a presença divina do amor e da paz. Elevamos uma prece, uma luz dos nossos corações na direção daqueles que estão envolvidos na guerra, que possam iluminar-se nesse momento e, a partir da dor e do sofrimento, começar a acordarem-se para a sua realidade. Os nossos irmãos que desencarnam pelas vias da pandemia, do Covid-19, recebam também as nossas vibrações de luz e de paz, de consciência da nossa realidade. Aos que desencarnam pelo desengano do suicídio, muita luz e muitas bênçãos. A nós outros que ainda não tomamos consciência, Jesus, se conosco e nos ajuda no nosso processo de evolução espiritual. Que a tua paz, querido Mestre, nos ilumine hoje e sempre. E em nome do nosso mentor, Francisco Valdomiro Lores, encerramos a primeira parte do nosso trabalho desta noite.